alunos, tudo bom com vocês? Então, hoje nós iremos fazer a correção do simulado diagnóstico, tá? Claro, não completa, apenas as questões de matemática, tá? As 5 questõezinhas de matemática que caíram no simulado. Turma, primeiro, hoje eu estou fazendo um teste numa mesa digitalizadora que eu comprei para facilitar nossas correções. E eu preciso pedir desculpa para vocês, porque minha letra já não é muito bonita no quadro, quem é meu aluno sabe muito bem disso. Mas aqui tá um pouco pior, tá? Eu tô fazendo o meu máximo, espero que vocês entendam e bora lá. Tá, turma, primeira coisa, deixa eu vir aqui. Oxe, gente, dá licença da minha frente. Canetas. A primeira questão do nosso simulado foi a questão número 26, tá? A questão é a parte matemática, questão 26. Ela diz o seguinte: nós temos o quê? 149.600.000 quilômetros é o valor da distância entre o Sol e a Terra. Qual das alternativas abaixo representa este número em forma de notação científica? Então, galera, olha lá, eu fiz a correção para vocês da revisão para o simulado. E, basicamente, a linha de pensamento das questões são as mesmas. Eu usei primeira questão sendo de notação científica, segunda questão sendo uma questão de probabilidade, e por aí vai. A primeira questão é uma questão de notação científica que a professora Bárbara mostrou para vocês lá no começo do nosso terceiro ciclo, tá? Ela passou um vídeo explicando isso, fez a correção da atividade com vocês e tá lá no YouTube para quem ainda tiver dúvidas, tá? Mas vamos lá agora a primeira questão certinho. Tá pedindo para a gente passar esse número por notação científica. Primeira coisa, para facilitar a nossa vida, nós vamos ver quais são as opções que nós temos aqui. Nós temos opções com a vírgula depois da primeira casa e opções com a vírgula depois da segunda casa, só. Então, eu vou transformar esse número em uma notação científica com a vírgula depois da primeira casa e com a vírgula depois da segunda casa, para eu ver como ficaria e qual vai ser a nossa resposta certa. Então, eu vou reescrever aqui, ó. Na verdade, eu vou só passar a vírgula aqui para vocês verem. Então, a vírgula depois da primeira casa, ficaria uma vírgula bem aqui. Eu vou escrever o número com vírgula aqui embaixo, eu não preciso mais escrever essa quantidade de zeros, vai ficar 1,496, tá? Vezes 10 elevado a quanto? Turma, quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 casas, eu coloco um 8zinho aqui em cima. Essa é a nossa primeira opção de notação científica. Mas como nos deu a outras alternativas com 2 casas, então agora eu tenho que esquecer essa vírgula aqui. E eu vou passar a vírgula depois da segunda casa. Ok. Reescrevendo aqui embaixo, fica 14,96, que eu vou escrever só os meus números com valor aqui, vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas depois da vírgula. Então, a minha resposta pode ser 1,496 vezes 10 à oitava, ou 14,96 vezes 10 à sétima. Vamos ver qual é a resposta que tem aqui para marcar? 1,496 vezes 10 à oitava. Olha, já é a primeira questão aqui, já está igual ao que nós fizemos. Essas outras, 14,96 vezes 10 à oitava. Não, para ser com 2 casas, olha aqui, ó, para passar a vírgula depois da segunda casa, tinha que ser, ó, 14,96 vezes 10 à sétima, tá? Vezes 10 à oitava já é um número diferente do que nós temos.
1,496 vezes 10 a nona, não. Aqui a gente já tem o número é 10 oitava. E 14,96 vezes 10 a nona também não. O número é 14,96 vezes 10 a sétima. Então, a alternativa A era a nossa alternativa correta no simulado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, uma questão simples de probabilidade, tá? Vamos lá, turminha. Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes, tá? 3 bolas azuis, 3 vermelhas e 2 amarelas. Então, dessas 8 bolas, 3 são azuis, 3 vermelhas e 2 amarelas. Retira-se ao acaso uma bola. Qual a probabilidade de a bola retirada ser azul? Então, vamos lá. A nossa formulazinha para a probabilidade que nós aprendemos e trabalhamos com ela é essa daqui. Probabilidade é igual a NF, que é o número de fatores favoráveis, tá? De possibilidades favoráveis. E sobre NP, que é o número de possibilidades totais, todas as possibilidades que eu tenho. Então, para eu saber, eu simplesmente vou aqui, vou substituir na forma. Então, vai ser P é igual a número de possibilidades totais que eu tenho, tá? O número de possibilidades favoráveis primeiro, vamos nas favoráveis. Tá me pedindo para retirar a bola azul. Então, as minhas possibilidades favoráveis são a quantidade de bola azul que eu vou ter, né? Então, vamos lá, 3 bolas azuis. Então, o número aqui em cima vai ser um 3. E o número de possibilidades totais, galera, número de possibilidades totais é a quantidade total de bolas que eu tenho, que no caso é 8. Turma, isso aqui eu poderia transformar em um número decimal, eu poderia transformar em uma porcentagem, mas aqui nas alternativas só está me dando fração. Então, só pela fração eu já sei o meu resultado. A minha fração é 3 sobre 8. Qual é a alternativa certa, então? Alternativa C, 3 sobre 8. Vamos aqui para a próxima questão. Este gráfico mostra informações sobre um grupo de pessoas de uma comunidade que foram infectadas com o vírus da dengue, do zika e do chikungunya. Então, tá aqui, tá, o gráfico, que foi trabalhado também. Nós já trabalhamos com vocês as questões de gráfico. A professora Bárbara, ela trabalhou com vocês essa questão de gráfico. E o que a questão está nos perguntando? Assinale a alternativa que corresponde ao número de pessoas com mais de 30 anos. Então, o número de pessoas com mais de 30 anos é aqui, ó. Essas pessoas aqui. Nossa, gente, perdão. Deixa eu baixar aqui que tá me dando um probleminha. Vou apagar, que não selecionou muito bem. Então, aqui, mais de 30 anos, são essas 3 colunas, que foram infectadas com dengue, chikungunya e zika. Então, essas 3 colunas, que é de mais de 30 anos, com dengue, foi quanto, gente? Com dengue é azul, então é essa aqui. Se a gente olhar na linhazinha dele, tá alcançando até o 15. Então, foram 15 pessoas. Chikungunya é o verde. Verde tá aqui. Verde foi até o 20. Então, foram 20 pessoas. E Zika, que é o nosso, se a gente olhar aqui na legenda, o nosso vermelhinho, chegou até 25. Então, 25 pessoas. 25 pessoas. Tá me pedindo respectivamente. Então, quer dizer que é alternativa que tiver dengue primeiro, ou seja, 15 primeiro. Depois, chikungunya, que é 20, e por último, 25. Vamos ver qual é a alternativa? Alternativa B, 15, 20 e 25. Tá, turma? Muito semelhante a os exemplos que eu dei para vocês na revisão, em que a gente já fez a correção.
A próxima questão, questão 29. Luana levou seu gatinho ao veterinário e lá eles foram medidos. Pompo está com 21,89 centímetros e Floquinho está com 20,9 centímetros. Assinale a alternativa onde se encontra a diferença entre a altura dos dois gatinhos, Pompo e Floquinho. Então, está me pedindo aqui a diferença. Se é a diferença, quer dizer que ele quer que eu faça uma subtração, tá? Então, vamos lá para fazer a subtração. Gente, subtração com vírgula, com números que tenham casas decimais, números com vírgula. O que a gente faz? A gente vai lá, coloca vírgula embaixo de vírgula, repetir isso várias vezes no nosso vídeo. Sempre colocando vírgula embaixo de vírgula. Escrevi primeiro o número maior, né, 21,89. Embaixo escrevi 20,9. Ficou faltando, eu preenchi com 0, tá? Aqui tinha duas casas decimais, aqui só tinha uma, então eu coloco mais um 0 para preencher e os dois ficarem com a mesma casa decimais, mesma quantidade de casa decimal. E agora ficou vírgula embaixo de vírgula, é só eu fazer a minha subtração. Vamos lá, gente. 9 menos 0, eu tenho 9. 9 menos nada é 9. 8 menos 9. Não tem como eu subtrair, então eu pego emprestado o número da frente, que é o 1. Peguei emprestado do 1, agora o meu 8 virou aqui um 18. Eu tampei um pouco, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês verem. 18. Agora 18 menos 9 é 9. Vou colocar a vírgula, porque vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Então, vírgula aqui, vírgula no resultado também. O 1 que eu peguei emprestado para o número de trás, ele virou um 0. Então, 0 menos 0 é 0. E 2 menos 2 é 0 também. E o meu resultado é 0,99, tá? Vamos olhar aqui. Questão C, 0,99 centímetros de diferença que tenho entre os dois gatinhos que foram medidos. Próxima questão e última é a questão número 30, tá? Qual o resultado da seguinte multiplicação dos números decimais? Então, agora nós já estamos falando de multiplicação de números decimais. Antes era uma subtração, agora é multiplicação. Primeiro, eu vou montar a minha multiplicação normalzinha. 45,3 vezes 2,4. Montei aqui a multiplicação lindo. Vou fazer a minha multiplicação normal, tá? Normal. Pegar o primeiro número aqui e multiplicar por todos os números acima. Então, 4 vezes 3, eu tenho 12. 12, coloquei 1 aqui em cima, desci com 2. 4 vezes 5, 20. Só porque eu já tenho esse 1 aqui, então fica 21. Subo com 2 e desço 1. 4 vezes 4, eu tenho 16. Só que eu já tinha um 2 aqui anterior. Então, 16 mais 2, eu tenho 18. Pronto, encerramos aqui e multiplicamos o 4 por todos. Agora, vamos para o 2. 2 vezes 3, eu tenho 6. Pulo uma casa e escrevo 6 aqui embaixo. 2 vezes 5, 10, turma. Subi com 1 tá aqui em cima, tá? Subi com 1 e escrevo 0 aqui embaixo. 2 vezes 4, eu tenho 8. Com o 1 que eu tinha subido já anteriormente, eu tenho 9. Escrevi o 9 aqui. Multipliquei todo mundo, agora eu tenho que fazer uma soma final, somar os meus resultados. 2 mais nada, eu tenho 2. 1 mais 6, 7. 8 mais 0, 8. E 1 mais 9, 10. Inicialmente, não mexi com vírgula alguma. Mas agora, no resultado, eu vou colocar a vírgula como? Vocês vão vir aqui na minha multiplicação inicial e vão contar nos dois números qual é a quantidade de casas depois da vírgula que eu tenho. No número de cima, eu tenho uma casa depois da vírgula, que é o 3. No número de baixo, eu tenho outra casa depois da vírgula, o 4, né? Então, são duas casas depois da vírgula num total, o do número de cima
e o do número de baixo. Eu venho no meu resultado, conto 2 casas e passo a vírgula. Eu vou deixar ele também com 2 casas após a vírgula. E o meu resultado final é 108,72, é a alternativa D. Tá, garotos? Esse foi o nosso simulado, essa é a nossa correção de simulado. Quem anotou no caderninho, ótimo, já tem esse resultado perfeitinho, já pode comparar com as suas questões. No mais é isso, turmas, fiquem com Deus e até a próxima. Bom feriado para vocês.